Fala lá, galerinha, salve, salve, tudo bem? Aqui mais uma vez, professor Tiaguinho de Química. Vou falar para vocês um pouquinho hoje sobre ligação covalente dativa e a ligação metálica, ok? A ligação covalente dativa, ou também chamada de coordenada, qual a principal diferença entre a ligação covalente dativa, entre a ligação dativa e a ligação covalente normal? É que a ligação covalente normal, cada átomo, né, o compartilhamento de elétrons ocorre um elétron de cada átomo. Então, o compartilhamento ocorre entre os dois, um elétron de cada átomo. Aqui não, na dativa, ocorre um compartilhamento, mas os dois elétrons da ligação dativa é de um único átomo que empresta para o outro. Tá? Então, eu quero deixar claro para vocês que a ligação dativa ela só vai ocorrer depois que o átomo já estiver estável, ou seja, ele já estiver obedecendo a teoria do octeto. Então, a ligação dativa vai acontecer quando? Quando um átomo já estiver estável e ainda tiver elétrons disponíveis. Aí ele faz esse empréstimo, que é a ligação dativa. Não vai sair fazendo ligação dativa, não. Façam as ligações normais, que nós já vimos na aula de ligação covalente, ligação simples, dupla, tripla. Depois que o átomo obedecer o octeto, já estiver estável, aí sim, se ele já estiver estável e ainda tiver que estabilizar outro átomo, aí ele faz a ligação dativa. Tudo bem? Bom, galera, olha lá. Fórmula molecular. Coloquei o SO2. Como seria a fórmula eletrônica? Então, vamos lá. Fórmula eletrônica ou fórmula de Lewis, vamos recordar, hein? Essa fórmula ela mostra para a gente os elétrons da camada de valência. Então, olha lá. Vamos lá. Eu coloquei aqui para vocês, ó, vocês podem observar o número de elétrons de cada átomo na camada de valência. Ó, carbono 4, hidrogênio 1, oxigênio 6, cloro 7, enxofre 6, fósforo 5. Bom, então vamos lá. Um S, lembra? Quem está em menor quantidade, geralmente fica no meio. E os dois oxigênios ao redor, ok? Bom, o oxigênio tem 6 elétrons na valência, está aqui, ó, 6 elétrons. O O tem 6 e o S também tem 6. Bom, se o O e o S tem 6, ambos precisam receber 2 para ficar com 8. Lembram? Átomos que têm 1, 2 ou 3 elétrons na camada de valência doam metais. Átomos que possuem 5, 6 ou 7 elétrons na camada de valência recebem a metais. Bom, então aqui, tanto O quanto o S, os dois precisam receber. Então vamos fazer o quê? Vamos compartilhar. Pode compartilhar com a esquerda ou a direita, tanto faz. Então o O tem 6, ó. Tá? Essa simbologia aqui tá errada, viu, galera? É assim, ó, tem que fazer cada compartilhamento separado. Então, o O não tinha reparado nisso. Ó, o O tem 6, compartilhou mais um 7. Ele compartilha mais um 8. Faz a bolinha total não, tá? Circulando tá errado. Tá? Então, agora, peguei na internet, na hora não reparei. Figura. Então, olha lá. O O, 6, compartilhou mais 2, 8. O S tinha 6, compartilhou mais 2, 8. Ambos estão estáveis. Pô, mas ainda esse oxigênio precisa ser estabilizado. Ok? Como isso acontece? Bom, o enxofre já está estável? Já. Ele tem elétron, ele já está obedecendo o octeto? Já. Então, ele tem elétron sobrando? Sim. Então, agora, ele pode emprestar esses dois elétrons. A gente representa assim a dativa. Ó. Faz um... circula os dois elétrons e faz uma setinha de quem está emprestando para quem está recebendo. Porque assim, o S recebe 2 elétrons, né? O O recebe 2 elétrons e fica estável. E o S perde? Não. Na verdade, os elétrons vão e voltam, vão e voltam. Tá bem? Então, o S não perde esses dois. Então, o S continua estável. Por isso que é uma chamada ligação covalente, porque não deixa de ser um compartilhamento. Inclusive, né? Essa é a fórmula eletrônica, todos estão estáveis. Olha a fórmula estrutural, ó. Um parzinho de elétrons compartilhado, ó. Aqui, ó, uma ligação. Outro parzinho compartilhado, ó, outra ligação. E a dativa a gente representa assim, ó. Significa um par de elétrons. Dativa significa par de elétrons. Não existe dativa com um elétron só. Tem sempre um parzinho.
Qual é a nova representação da ligação dativa? Então, você pode representar assim, ó. O, aí tem o S e o O, certo? Ó, uma dupla, tá aqui. A dativa pode ser representada por um tracinho também. Então, o que eu recomendo? Faça a setinha. Depois, se precisar, se não tiver uma alternativa com a seta, no lugar da seta, você coloca o tracinho. Ok? Tudo bem? É isso aí, galerinha. Lembrem, eu até brinco, né? Ó, quando o S ficou estável, ele estava estável, né? Ele fez as duas aqui, ó, ficou com 8. O enxofre está estável? Sim. Então agora só tem uma alternativa: fazer a ligação dativa. Eu até brinco para não esquecer. Eu repito sempre isso. Está estável? Tá. Então agora só tem uma alternativa: fazer a dativa. Beleza? A fórmula eletrônica, a fórmula estrutural, ok? Então vamos lá. Vou fazer mais um exemplo. Olha aqui, galera, que beleza. SO3, trióxido de enxofre. Bom, um S. Um S, 3 oxigênio. O O tem 6 elétrons, 6 elétrons, 6 elétrons. E o S também tem 6. Não esquece a dativa. Antes, o que ele vai fazer? Ligação normal para obedecer o octeto. Então, ele tem 6, ele compartilha 2, ó, com qualquer oxigênio. Então, ele compartilha 1, ele tinha 6. Compartilhou mais um, 7. Ele compartilha mais um, 8. Então, o enxofre compartilhando esses dois ficou estável. Se ele já está estável, agora sim, como ele precisa estabilizar outros átomos de oxigênio, como ele já está estável e tem elétron sobrando, agora sim ele faz a dativa. Ele empresta um par de elétrons para esse O, uma ligação dativa. E como ele tem outro parzinho sobrando, ele faz outra ligação dativa para esse átomo de oxigênio, estabilizando esse e esse. E o S, ele perde esses 4? Não, ele continua com 8, que os elétrons vão e voltam. Por isso que é um compartilhamento também. Ok? E como seria a fórmula estrutural? O S fazendo uma ligação dupla com O, uma dativa para o outro O e uma dativa para o outro O. Como que poderia aparecer isso no exercício? Assim, ó. S, né, você poderia encontrar assim, ó, dupla O, tracinho O, tracinho O. Pode ser usado assim também. Eu não recomendo. Usa essa daqui, é mais importante. Usem as setinhas certinho. Tá bem? Se numa alternativa, uma questão aberta, pode fazer dessa forma, tá correto. Se numa alternativa teste não tiver essa setinha, no lugar da setinha, você pode considerar para cima, tá bem? Galera, a outra substância, né, o ozônio, lá em cima, ele é muito importante, protege a Terra. Aqui embaixo ele é perigoso, né? Ele é um agente oxidante muito forte e se você respirar, ele vai corroer as vias respiratórias. Olha lá, galera. O O tem 6, ó. Então, o O tem 6 elétrons, 6 e 6. Bom, posso ser dativa? Não, calma. Tem que estabilizar, obedecer o octeto. Então, vamos lá. Ele tem 6, ó. Compartilha um 7, compartilha um 8. Ótimo. Ok? Então, o O tem 6, compartilhando mais 2, 8. Então, o O ficou estável? Ficou. Aí eu pergunto, ele tem elétron sobrando? Tem. Então, ele pode emprestar, né? Porque se ele já está estável, só tem uma alternativa, fazer a dativa. Então, agora ele faz uma dativa para esse oxigênio aqui. E todos ficam estáveis com 8, beleza? Então, é O, dupla O, dativa O. Ou, né? O, dupla O. Assim, beleza? Chega, galerinha. Vamos continuar, então. Bom, galera, o próximo exemplo é o ácido sulfúrico. Nossa, aqui o aluno tem que treinar mais. Eu coloquei um exemplo, depois vocês treinem outros exemplos, tá? Ácido sulfúrico é importante, por quê? O aluno tem um pouco de dificuldade para organizar. Geralmente o átomo, né, o elemento está em menor quantidade, fica no meio. Então, eu coloquei o S aqui.
4 oxigênios, eu coloquei ao redor. E lembrem, esse ácido sulfúrico, quem assistiu uma aula de ácidos já, esse ácido sulfúrico, se você jogar em água, ele tem 2 hidrogênios ionizáveis. E lembrando, para esse hidrogênio, né, para liberar o H+, esse hidrogênio num ácido tem que estar ligado a quem? A O. Então, como ele tem 2 hidrogênios ionizáveis, eu vou colocar os 2 Hs ligados a O. É assim que a gente organiza. Elemento central enxofre, oxigênios ao redor e os Hs ligados a O. Aí eu vou colocar os elétrons da valência. O H tem 1, aqui. O oxigênio tem 6, todos os oxigênios estão com 6 elétrons. E o S tem 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nunca comece a estabilizar as ligações aqui, nunca comece pelo meio, comece pelo H. Sempre pelas extremidades, que é mais fácil. O H tem 1, então ele compartilha mais um só, porque ele fica estável só com 2. Esse também tem 1, compartilha mais 1. Vamos lá. O O tem 6. Como ele compartilhou mais um, 7. Então falta mais um, então ele compartilha mais um para a direita, aqui ó, com o S. Olha lá, o O ficou estável. Esse também tem 6, compartilhou aqui mais um 7. Ele compartilha mais um com o S. 8. Beleza? Bom, e o S? Vamos ver? O S tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como ele compartilhou mais um aqui, 7, e compartilhou mais um aqui, 8. O S com isso já ficou o quê? Estável. Se ele já ficou estável, só tem uma alternativa. Fazer a dativa. Então, como ele já está estável, isso é importante, da ativa só vai ser feita a partir do momento que ele já estiver estável. Bem? Não esqueça. Então, o S já está estável, o que acontece? O, ele empresta 2 elétrons para esse O, numa ligação dativa. Como ele tem outro par sobrando, ele faz outra dativa para baixo, estabilizando todos os átomos. Olha a fórmula estrutural, HOSOH, dativa O para cima, dativa O para baixo. Tudo bem? Beleza? É isso aí, galerinha. Continuar aqui, então. Olha que interessante. Eu coloquei de observação, isso aparece às vezes em exercícios, os alunos têm um pouquinho de dificuldade, né, de íons. Como que eu faço? Né? Como que eu faço a fórmula, né, eletrônica estrutural do íon amônio? Oh, desculpa, amônio da direita. Esse daqui, ó. Esse é o amônio. Esse é o íon hidrônio, ou chamado também de hidroxônio. Como ele é formado? Quando você joga um ácido em água, né? Esse H+, vai para a água e vira o H3 ou mais. Então, preste atenção. Água, não seria assim que nós já vimos? Ó, H. Não estou preocupado com geometria molecular, tá bom? Aqui. E aí o O, né, ó, ele tem 6 elétrons. O H tem 1, então ele compartilha um aqui, outro aqui, certo? Tem elétron sobrando? Sim. Então, essa água, ela consegue receber quem? Um H+. Gente, vamos pensar, o que é um H+? Ó, aqui está o H. Quando esse H perde esse único elétron que ele tem, porque ele tem número atômico 1. Então, H é formado por um próton e um elétron. Quando ele perde esse único elétron que ele tinha, ele vira o quê? H+. Então, o que é um H+? Por isso que ele é chamado de próton. Porque ele é formado por um único próton, ou seja, ele não tem elétron nenhum, ele perdeu o único elétron que ele tinha. Então, esse H+, para ele ficar estável, ele precisa de quê? 2 elétrons. O H fica estável com 2, ele está sem nenhum, ele precisa de 2. Aí eu pergunto, o oxigênio tinha 6, ó, compartilhou mais um 7, desculpe, mais um 8. Ele tem elétron sobrando? Tem. Então, o O faz o que para esse H+? Faz uma ligação dativa, empresta 2 elétrons e todos ficam estáveis. Como que a gente representa isso? H, tracinho O, tracinho O. Aqui é uma dativa que pode ser representada por um tracinho também. Então, você pode encontrar assim ou assim, ó. H, ó, H, dativa H. E tudo isso, né? O íon tem que representar a carga do íon aqui, ó. Maisinho. Beleza, galera? Espero que vocês possam ter entendido aí, tá bom?
Agora, e o amônio? Como que o íon amônio é formado? Foi a amônia NH3, ó. O N tem 5 elétrons, o H tem 1. Então, o N compartilha um aqui, outro aqui, outro aqui. Bom, o N tinha 5, compartilhou mais 3, ficou estável com o quê? Com 8. E aí? O NH3, para virar um NH4+, ele precisa receber um H+. Ó. Lembrando, o que é um H+? É um hidrogênio que não tem elétron. Nenhum. Então, ele precisa de 2 para ficar estável. Então, o N já está estável, mas ele tem elétron sobrando, então tem uma alternativa. Fazer a dativa. Ele empresta, numa ligação dativa, esse parzinho para o H+. Então, a gente representa assim ou assim, né? Ó. Deixa eu fazer aqui. Ó. H, N, H, H, opa, dativa H e tudo isso, a carga do íon no final, H+. Tudo bem? E assim você representa os íons. Então, se pedir um outro íon, por exemplo, né, eu posso até mostrar para vocês. Quer ver? Ah, professor, eu quero íon... Eu quero íon sulfato. Ah, professor, o íon sulfato. Aí você tem que lembrar a fórmula. Qual que é a fórmula do íon sulfato? Vamos lá? Sulfato. Ô, professor, sulfato é o SO4 menos 2, certo? Então, você tem que lembrar de onde ele vem. O ânion vem de um ácido. Então, qual é o ácido que tem SO4? É o H2SO4. Então, você faz a fórmula de onde ele veio. É do H2SO4. Então, tá aqui. Aí você monta o H2SO4. Beleza? O que é o SO4 menos 2? Foi o ácido sulfúrico que perdeu 2 Hs. Então, aí você perde. Ó, aí você corta, ó, o H perde. Como o oxigênio é mais eletronegativo, a hora que quebra, o O vai embora com o elétron. Ele fica O menos, o H vai embora na forma de H+. E aqui, quebra-se a ligação, o O é mais eletronegativo, fica negativo, o H vai embora na forma de H+. Ah, então o que sobrou? Você copiou o que sobrou, é o ânion sulfato. Vamos lá? Vou copiar tudo isso daqui, aqui, ó. S, dativa O, tracinho O, e isso tudo com carga menos 2. Nossa, ficou horrível, peraí. Deixa eu arrumar essa carga, ficou feio, hein? A carga de tudo isso é... menos 2. Tudo bem? Entenderam? Ah, mas esse O aqui, ele tinha 6, ele compartilhou mais um 7. Calma, mas a ligação que quebrou, ele ficou negativo. Então, tem um elétron aqui que veio do H que está com ele também. Ó, esse e esse. Por isso que tudo isso, menos 2. É assim que você faz a fórmula dos íons, beleza? Né? Dos ânions, no caso aí, né? Que é mais importante. Então, o ânion, ele vem de um ácido. Lembra a fórmula do ácido? Aí você tira os Hs que você tem a fórmula do ânion. Ok? Beleza? É isso aí, galerinha. Então, vamos continuar. Deixa eu limpar tudo. E próxima tela. Vamos lá. Agora, galera, nós vamos ver a ligação metálica. Fácil, ocorre entre metais. Aqui não tem fórmula iônica, eletrônica, porque não tem como representar. Tá? Galera, os metais, eles têm baixa eletronegatividade, ou seja, eles têm uma tendência muito fácil em perder elétrons. Então, quando você tem uma ligação entre metais, muitos átomos metálicos, cada átomo ali vai ficar doando elétrons. Então, o elétron não vai ficar nem com um átomo, nem com o outro. Pensa todo mundo numa sala jogando giz um para o outro. Vai virar um regaço. O giz não vai ficar nem comigo, nem com vocês. O giz vai ficar onde? Voando aqui entre nós. Então, vai formar o que entre nós aqui? Ó? Uma nuvem de giz,
certo? Que a gente chama nuvem eletrônica. E esses GISes? Tá certo? Plural de GIS? Não sei, mas vamos lá. O que acontece com esse monte de pedacinhos de giz? Não vão ficar comigo nem com vocês, eles vão ficar livres aqui. E esses elétrons livres é que são responsáveis pela condução de corrente elétrica. Por isso, já entro nesse detalhe que metais são bons condutores, devido a essa nuvem de elétrons livres que se forma. Alguns autores chamam mar de elétrons. Beleza? Então, olha que interessante, galera. Você vai ter vários, né, num retículo metálico. Aqui eu coloquei um elemento da família 1A, né? Que pode ser, por exemplo, pode ser o sódio. Né? Olha lá. Sódio, lítio, potássio, todos os elementos da família 1A. Então, você vai ter o Na+, Na+, ou Li+, ou o K+. Você vai ter os átomos, né, os íons metálicos, e cada um desses não doa elétron. Então, você vai ter vários elétrons, o quê? Livres entre esses íons aqui dentro. E aí, o que acontece? Isso dá uma força muito grande, porque você vai ter, na verdade, dois cátions, tem que ocorrer uma repulsão, mas entre os cátions aqui, tem os elétrons. E isso atrai fortemente esses íons. E aí os átomos ficam bem pertinhos, por isso que os metais são sólidos na temperatura ambiente, beleza? Com exceção do mercúrio, tá bom? Olha outro metal aqui, eu peguei um elemento da família 2A, ó, pode ser o magnésio. Placa de magnésio, né? Ligação entre átomos do metal magnésio. Então, cada íon doa 2 elétrons. Então, cada íon, né, ele doa 2 elétrons, ele fica positivo. Então, você vai ter os íons, o íon aqui, e entre os íons, os elétrons circulando todo ao redor. Então, você vai ter o quê? Movimentação, ó, movimentação de elétrons. Aqui também, ó, movimentação de elétrons. Então, você vai ter um aglomerado grande de íons, e entre esses íons, né, você vai ter quem? Os elétrons, tá? Então, você vai ter elétrons livres. Por isso, não esqueçam que os metais são bons condutores. Essa é a ligação metálica, não tem como a gente representar, tá bom? Vamos lá. Quais são as propriedades dos metais, né? As propriedades gerais, né? Brilho, o metal tem um brilho característico, geralmente um brilho prateado, né? Tirando o cobre e o ouro, a maioria dos metais é tudo brilho metálico, um brilho prateado. Uma característica dos metais também, gente, é a ductibilidade. A ductibilidade é a facilidade com que esse... Deixa eu... Não quero isso aqui. O que é ductibilidade? É a facilidade com que o material é transformado em fio. Exemplo, fios de cobre. Maleabilidade é a facilidade com que o metal é transformado em lâminas, tipo lâminas de ouro, lâminas de zinco, papel alumínio. É uma lâmina bem fininha. Tá bom? Outra coisa, como eles têm elétrons livres, os metais, que eu acabei de falar, né? A ligação metálica, você tem um monte de íons, entre eles, elétrons livres circulando. Né? Então, por isso, né, você vai ter dois cátions, dois íons positivos, e no meio elétrons. Então, vai ter uma forte, né, atração. Íon positivo, elétron. Íon positivo, outro elétron. Outro íon positivo, outro elétron. Então, isso você vai ter elétrons livres, por isso que eles são bons condutores e sólidos, né, na temperatura ambiente, com exceção do mercúrio. Ok? E, além disso, os metais também eles têm altos pontos de fusão e ebulição. Por quê? Como essa força entre os íons é muito forte, devido a esses elétrons, né, que estão no meio entre os íons, então a força é muito forte. Você tem dois cátions e elétrons no meio. Então, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Então, isso exerce uma força muito forte. E é difícil você separar, então. Por isso que os metais têm altos pontos de fusão e ebulição, e por isso também que eles têm uma densidade alta. Ok? Agora, galera, o que é uma liga metálica? Ligação entre dois ou mais metais.
Olha lá que eu coloquei. Pode incluir semimetais ou metais, mas a predominância tem que ser do metal. Beleza? Não tem como a gente representar. No caso da liga metálica, galera, a gente só coloca o símbolo dos elementos que formam a liga. Coloquei algumas, aqui tem um monte, eu coloquei algumas, tá bom? As principais, ó, a primeira delas, galera. Opa, aqui. Latão. Latão é uma mistura de cobre e zinco. Muitos instrumentos musicais são feitos de latão, ok? O bronze é uma liga metálica formada por cobre e estanho. Sinos, né? Cidades pequenas têm sinos nas igrejas, geralmente são feitos de bronze, tá? Tem o aço comum, que é formado por ferro e carbono. Ah, mas carbono não é metal. Mas, ó, eu falei que pode incluir semimetais ou ametais, mas a predominância é de metal, ok? Então, o aço comum, ferro e carbono. Aí tem o aço inoxidável, que é uma mistura de ferro, carbono, cromo e níquel, tá? Ferro, carbono, aí tem traços de cromo e níquel, né? Esse é o chamado aço inoxidável, porque essa liga metálica aqui não deixa entrar umidade, não oxida, é muito mais caro. Você comprar um faqueiro de ferro aí, depois comprar um faqueiro de aço inox, é muito mais caro o aço inox, tá bem? Olha outra liga metálica importante, galera, é o ouro 18 quilates, tá? Ele é popularmente chamado de ouro 750. Pode ver no seu birrentinho da sua aliança, da sua gargantilha aí, sua pulseira, tem o número ou 18K, né, ou o numerinho 750. Por quê? Porque ele é formado por 75% de ouro e o restante 25% de prata ou cobre. Beleza? Não esqueçam. Ah, só o ouro 24. O ouro 24 não é liga metálica. O ouro 24 quilates é 100% ouro, não é uma liga metálica, é só ouro, é uma substância pura simples. As ligas metálicas são misturas, tá bom? Galerinha, olha aqui o amálgama. Amálgama, para quem não sabe, é uma liga metálica formada por mercúrio. Mercúrio é outro metal qualquer. Então, o amálgama usado por dentista, os dois principais elementos, tem outros, tá? Mas os dois principais, mercúrio e prata. A amálgama dentária é aquele que usava para fazer obturação, né? Mas se você olhar no seu pai, na sua mãe, diz que tem obturação, né? Antigamente usava isso, ficava aquele trem prateado no fundo do dente, a estética era feia. Tá? Hoje se usa a resina, né? Que esteticamente nem percebe a obturação, tá? E tem o amálgama usado em garimpo, né? Que eles utilizam o mercúrio para extrair quem? O ouro, formando uma liga metálica, que é o amálgama, usado em garimpo. Depois eles aquecem essa liga, o mercúrio é volátil, ele evapora e você fica com o ouro, tá? O problema disso é que muitos dos garimpos clandestinos, eles fazem isso de qualquer jeito e esse mercúrio contamina o ar, contamina a água e ele tem efeito bioacumulativo, o corpo não expele. Tá? E aí o que acontece? O topo da cadeia é o ser humano, que vai comer o peixe, que já está contaminado por mercúrio, e já foi comprovado, ele tem efeito teratogênico, mutagênico. Então, algumas aldeias indígenas, as mulheres grávidas, dessas aldeias que usam água dos rios aí, esse rio estava contaminado, os bebês dessas mulheres nasceram com anomalias, devido à contaminação por mercúrio, que é um metal pesado e tóxico, tá bom? Gente, olha a outra liga metálica aqui, a solda, tá? Formada por chumbo e estanho. 67% de chumbo e 33% de estanho, tá? E mais um por curiosidade aqui, o magnésio, magnésio e alumínio. Ela é formada por 90% de alumínio e 10% de magnésio. Esse magnésio, desculpa, magnésio. Esse magnésio é usado para fazer roda, por exemplo, de liga leve, né? Uma liga metálica leve e resistente. Também é um magnésio. Beleza? Galerinha, espero ter nos ajudado aí. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida pode contar comigo. Abraços, até a próxima. Fiquem com Deus.